Olá, essa é a terceira aula do curso Introdução aos Direitos Humanos. Neste vídeo, vou apresentar para você alguns elementos fundamentais para compreendermos a luta pelos direitos humanos no Brasil. São diversos os marcos históricos que caracterizam essa luta ao longo do tempo. A primeira Constituição do Brasil independente, em 1824, afirmou a igualdade jurídica entre todos os brasileiros. No entanto, essa igualdade jurídica não era acompanhada por uma igualdade de direitos sociais, políticos e econômicos. Além disso, a própria ideia de quem eram esses cidadãos brasileiros era restritiva, já que em 1824 o Brasil ainda vivia um período de escravidão e as mulheres não tinham direito à participação política e eram consideradas legalmente incapazes. Em 1888, a promulgação da Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. No entanto, a abolição não trouxe igualdade social ou econômica para os afro-brasileiros, que continuaram a ser marginalizados e discriminados. Já a Constituição de 1946 foi a primeira Constituição democrática do Brasil e incluiu disposições importantes sobre direitos humanos, como o direito ao trabalho e a liberdade de expressão, mas não estabelecia direitos sociais explícitos como saúde, educação, moradia e alimentação, o que deixou uma lacuna na proteção dos direitos humanos relacionados às necessidades básicas da população. Além disso, a Constituição de 46 excluía os analfabetos do direito ao voto, o que limitava a participação política de grande parte da população brasileira. Com o golpe de 1964 e a implantação de uma ditadura militar que durou até 1985, o Brasil teve um período de graves violações de direitos humanos, incluindo tortura, desaparecimentos forçados e a censura da imprensa. A defesa dos direitos humanos passou a se caracterizar como lutas sociais contra o regime ditatorial instaurado. Esses movimentos tinham como objetivo a defesa dos direitos humanos civis e políticos, lutando contra a censura, as prisões arbitrárias, as torturas, as intervenções nas universidades e defendendo a liberdade de expressão cultural e política. Essa resistência contou com o envolvimento de diversos setores da sociedade, como trabalhadores sindicalizados, estudantes, setores progressistas de diversas religiões e familiares de mortos e desaparecidos pela ditadura. O que é claro para quem é ativista, é estudioso dos direitos humanos, o que fica claro é que a luta pelos direitos humanos é sempre uma luta de resistência. Não é uma festa, não é uma confraternização de conquistas, mas é uma luta de resistência. Por isso que as conquistas sempre foram motivos de lutas de determinadas categorias de classes sociais, né? Principalmente nos momentos onde era mais forte o autoritarismo, o fascismo, as ditaduras. No caso do Brasil, né, principalmente no último período ditatorial do Brasil, né, os movimentos dos direitos humanos tiveram um papel fundamental na luta pela resistência, né, principalmente lutando pela liberdade, pelas liberdades democráticas, mas junto com elas por todo o arcabouço de valores sociais, econômicos ou culturais para enfrentar as profundas desigualdades que esse país tem. Nessa jornada histórica sobre a luta dos direitos humanos no Brasil, a Constituição de 1988 foi um importante marco, estabelecendo uma série de direitos civis e políticos, além de direitos sociais e econômicos, como saúde, educação, moradia, alimentação e entre outros.
Em seu artigo 5º, a Constituição Federal de 88 representa os direitos fundamentais em consonância com os tratados internacionais de direitos humanos. Ela estabelece uma série de direitos e garantias fundamentais que são essenciais para a proteção da dignidade humana e da liberdade individual, ao mesmo tempo em que estabelece a igualdade perante a lei, possibilitando que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e deveres legais. Após a Constituição Federal de 1988, as lutas pela efetivação dos direitos humanos ganharam o status de política pública governamental, com o Programa Nacional de Direitos Humanos em 1996. Com esse programa, o Brasil acatou a recomendação específica da Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, que aprovou a necessidade de centralidade da educação em direitos humanos na educação. Para efetivar essa política, foram realizadas anualmente as Conferências Nacionais de Direitos Humanos, com o objetivo de atualizar as demandas e oferecer diretrizes para as políticas públicas de direitos humanos em nível municipal, estadual e nacional. Em 2009, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos se tornou mais abrangente, contemplando aspectos da dignidade humana em 6 eixos norteadores, com diretrizes e objetivos estratégicos. Entre os eixos estão as ideias de integração das políticas, universalização e indivisibilidade dos direitos, igualdade e não discriminação, acesso à justiça e combate à violência, promoção da educação e da cultura em direitos humanos, e ainda a globalização e o desenvolvimento desses direitos. A origem dos programas nacionais de direitos humanos foi na Conferência Internacional dos Direitos Humanos que a ONU promoveu em Viena em 1993. O documento final desta conferência conclamava fortemente os países, chamava a atenção dos países para o dever de cada país membro da ONU, né, o dever de adotar uma política de Estado para promover os direitos humanos, tentando superar todas as formas de opressão e de discriminação. Esta, vamos chamar assim, esta chamada da ONU ecoou no Brasil logo em seguida, porque nós estávamos passando por um momento de reconstrução democrática. Então, em 96, olha, 3 anos depois, já saiu o Programa Nacional de Direitos Humanos como política de Estado brasileiro, na promoção e na defesa dos direitos humanos em todas as áreas. Seguindo a esta primeira versão, vieram mais 2 versões. Uma em 2002 e a outra em 2009, chamada o famoso Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Esse programa se destacou muito em relação aos 2 primeiros por vários fatores. Primeiro, ele teve uma grande participação da sociedade civil organizada na sua construção, através de conferências nacionais em todas as áreas. Segundo, ele tem uma abrangência muito grande, porque ele abarca praticamente todos os aspectos da sociedade brasileira, desde a sociedade urbana organizada, a sociedade rural, até os indígenas, quilombolas, as sociedades originais, os povos originais e assim. E ele, um terceiro aspecto, ele mostra quem é quem.
ele é dividido em eixos. Esses eixos têm as diretrizes. Em cada diretriz ele traz o programa de ação concreto que é para fazer e quem é responsável por fazer. Que o órgão público, que secretaria, que organismo governamental tem a responsabilidade de desenvolver aquela ação. Então ele é detalhado, né? E ele tem uma força muito grande porque ele vem na esteira da Constituição de 1988, né? Ele traz a Constituição para a sua concretude na área, principalmente na área social e na área cultural. Por fim, é importante destacar que as ações governamentais em favor dos direitos humanos são categorizadas em positivas e negativas, como uma forma de compreender as diferentes obrigações que os governos têm em relação a esses direitos. Ou seja, aqui não se trata de aspectos positivos ou negativos desses direitos, mas sim de como o governo se posiciona para proteger os direitos humanos. A dimensão negativa dos direitos humanos se refere ao dever do Estado de se abster de violar os direitos humanos. Isso significa que o Estado não pode tomar ações que violem os direitos humanos das pessoas, tais como a tortura, a discriminação, o tratamento desumano ou degradante, a prisão arbitrária, entre outros. Essa dimensão é muitas vezes referida como a obrigação de respeitar os direitos humanos. Já a dimensão positiva dos direitos humanos se refere ao dever do Estado de tomar medidas ativas para garantir que as pessoas possam desfrutar plenamente em seus direitos humanos. Isso pode incluir medidas como a provisão de serviços básicos como saúde, educação, moradia, segurança e proteção social, bem como a promoção da igualdade de gênero e da não discriminação. Essa dimensão é muitas vezes referida como a obrigação de proteger e garantir os direitos humanos. É importante notar que essas duas dimensões estão intimamente ligadas e são igualmente importantes para garantir que os direitos humanos sejam respeitados e protegidos. Sem a dimensão negativa, os indivíduos não teriam proteção contra a violação de seus direitos humanos. E sem a dimensão positiva, muitos indivíduos não teriam acesso aos meios necessários para desfrutar plenamente de seus direitos humanos. Essa aula fica por aqui e nós nos encontramos novamente para conversarmos sobre os documentos internacionais em favor dos direitos humanos. Mas isso na próxima aula. Até lá!